Então, vamos ler a mensagem na íntegra e depois nós voltamos, comentando os pontos principais, para nós não perdermos o sentido de cada ponderação no contexto como um todo, né. Então, vamos lá. A lição é intitulada Autoproteção e é um comentário de Emmanuel acerca desse versículo, Mateus capítulo 7, versículo 12. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Então, vamos seguir aqui. A gentileza deve ser examinada não apenas por chave de ajuste nas relações humanas, mas igualmente em sua função protetora para aqueles que a cultivam. Não falamos aqui do sorriso de indiferença que paira indefinido na face quando o sentimento está longe de colori-lo. Reportamos-nos à compreensão e, consequentemente, à tolerância e ao respeito com que somos chamados à garantia da paz recíproca. De quando em quando, destaquemos uma faixa de tempo para considerar quantas afeições e oportunidades preciosas temos perdido unicamente por desatenção pequenina ou pela impaciência de um simples gesto. Quantas horas gastas com arrependimentos tardios e quantas agressões vibratórias adquiridas à custa de nossas próprias observações, censuras, perguntas e respostas mal conduzidas. O que fizermos a outrem, fará outrem a nós e por nós. Reflitamos nos temas da autoproteção a fim de nutrir-nos ou aquecer-nos. Outros não se alimentam e nem se agasalham em nosso lugar. E, por mais nos ame, não consegue alguém substituir-nos na medicação de que estejamos necessitados. Nas questões da alma, igualmente, os reflexos da bondade e as respostas da simpatia hão de ser plantados por nós se aspiramos à paz em nós. Meus queridos amigos, que lição maravilhosa, não é mesmo? Fica até difícil nós comentarmos algo tão profundo que o benfeitor Emmanuel nos traz. E aí, Gustavo, toda vez que eu vou fazer esse programa, eu falo assim, Emmanuel, eu peço licença, né, para me atrever a comentar algo, né, tão lúcido e tão profundo que esse espírito nos traz. Então, como nós, assim, somos um tanto quanto, né, atrevidos ainda, nós vamos nos dispor a começarmos as reflexões da noite e eu gostaria que você iniciasse, com aquilo que mais lhe chama atenção nessa mensagem, de tudo isso que o benfeitor falou. Se você, quiser comentar um pouquinho do versículo em si, do Evangelho de Mateus, fique à vontade, a palavra está com você, meu amigo. Tá certo, minha querida. Só antes de mais nada, quero mandar um abraço aqui para o querido André Sobreiro, que está nos acompanhando, um amigo muito querido. E alguém que eu admiro, né? Aí a gente fica honrado com a presença. Obrigado, meu amigo, que Jesus te abençoe, te fortaleça sempre. Uma honra ter você aqui. Mais uma vez, cumprimentar a todos que estão conosco, né? Não desmerecendo ninguém, mas precisava mandar um abraço para esse querido. E vamos lá. Eu até pediria licença para, antes de trazer o versículo em si, eu acho que é interessante a gente observar a relação que existe entre o versículo e o título da mensagem. Entre o versículo e o título. Por quê? Porque a gente poderia olhar essa fala de Jesus, né,
com a medida que você usar com o outro, vão usar com você e, e ir para um caminho tão somente do interesse pessoal. E dizer assim, eu vou usar a medida da gentileza, porque aí vão ser gentis comigo. Eu vou usar a medida do perdão, porque aí vão me perdoar também. E acabar indo num caminho de pensar que Jesus está favorecendo uma barganha. De dizer assim, não, eu vou fazer o bem, que aí vão fazer o bem comigo também. Mas eu acho que o Emmanuel deu uma profundidade maior quando ele selecionou esse versículo e deu o título de autoproteção. É mais do que uma barganha. É muito mais do que isso. Não é o interesse mesquinho de falar assim, não, eu vou agir de tal maneira com o outro, porque o outro vai agir dessa maneira comigo. É mais do que isso. Isso pode ser um primeiro movimento, né? Que é uma frase atribuída a Santo Agostinho. Se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo, né? Seria bom pelo que, né, traz para ele. Mas quando o Emmanuel fala da autoproteção, e aí pelo tom da mensagem, né? E isso é uma coisa que me chama muita atenção. Os títulos de Emmanuel me chamam muita atenção. Qual é o maior risco que a gente pode correr? Será que o maior risco que eu posso correr está representado na ação que alguém pode ter para comigo mesmo? Ou o maior risco que eu posso correr é uma luta interna que eu não vença? Então, quando Emmanuel está falando de autoproteção, ele está falando assim, olha, guarda-te do julgamento. Porque o julgamento que você faz com o outro, você faz com você mesmo. Então, não é sobre o que eu vou receber do outro, é sobre o que eu estou fazendo comigo. O que eu estou fazendo comigo? Qual é o nível de julgamento que eu estou tendo para comigo mesmo? A autoproteção não é egoísmo de dizer assim, não, eu vou me salvar. Não, não. A autoproteção é para que eu não me sabote. É para que eu não me aniquile. É para que eu não acredite que eu sou inútil. É para que eu não pense que eu não valho nada. A autoproteção é eu cuidando de mim mesmo. Não na proposta egoísta, porque o egoísmo não é cuidar de si. Egoísmo é quando eu cuido só de mim. Isso é egoísmo. A autoproteção é eu me mantendo em condições de prosseguir trabalhando. Então, quando Jesus está falando, olha, à medida que você usar para com os outros usarão para com você, é muito mais do que uma relação de troca. É o que eu estou alimentando dentro de mim em relação a mim mesmo. E aí, autoproteção. Porque o maior risco que a gente pode incorrer é o de alimentar sentimentos ruins. Esse é o pior risco que a gente pode incorrer. Porque é o peso da criatura colocado sobre ela mesma. É o peso que a criatura põe sobre ela mesma, né? Então, sem desmerecer a mensagem em si, que é brilhante, né? E acho que a gente vai ter a oportunidade de refletir sobre ela, mas eu diria que o que mais me chama a atenção é isso, a relação do título com o versículo, porque dá um tom de interpretação, né? Para que a gente possa aprofundar um pouco mais, né? Exatamente. O que nós e aí, o que você trouxe, eu falo assim, né, que em Emmanuel, tudo está entrelaçado, porque aí o título ele afigura-se como a interpretação, o tom de interpretação que ele dá para o versículo, e ele finaliza, né, a mensagem com aquilo que ele quer passar da interpretação que se relaciona com o título, né. Então eu vou só colocar o último slide aqui, porque ele vem ao encontro disso que você acabou de falar, que essa autoproteção
no tocante àquilo que nutrimos, é o que vai nos destruir ou o que vai nos proteger e nos alimentar. Então, vamos nesse último parágrafo. Nas questões da alma, igualmente os reflexos da bondade e as respostas da simpatia hão de ser plantados por nós se aspiramos à paz em nós. Não, não, é isso daqui, ó. Não é o último, não é esse daqui, antepenúltimo. A fim de nutrir-nos ou aquecer-nos, outros não se alimentam e nem se agasalham em nosso lugar. Por mais nos ame, não consegue alguém substituir-nos na medicação de que estejamos necessitados. Então, quer dizer, essa medicação do bom sentimento, da gentileza que nós nutrimos, ela precisa ser tomada, né, ela precisa ser absorvida por nós mesmos. Ninguém pode fazer por nós. E se ele então coloca como uma medicação, significa que o contrário de tudo isso pode representar o veneno, né, o veneno que corrói, o veneno que mas uma primeira ponderação do espírito Emmanuel, eu achei muito interessante, e até me lembrei de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa primeira aqui, quer ver? E eu vou colocar para a gente não se perder. Espera só um minutinho, que os slides também aqui, ó. A gentileza deve ser examinada, né, não apenas por chave de ajuste, mas em sua função protetora. Só que esse segundo parágrafo, não falamos aqui do sorriso de indiferença que paira indefinido na face quando o sentimento está longe de colorir. Aqui eu me lembrei daquela lição do Evangelho segundo o Espiritismo, a afabilidade e doçura, né? Porque fala que não basta que dos lábios gotejem leite e mel, se o coração nada tem com isso, a hipocrisia. Então, Emmanuel coloca a gentileza, né, como essa chave de ajuste, tanto para o equilíbrio das criaturas, mas também na sua função protetora. Só que aí ele fala assim: olha, mas não é aquela gentileza, né, do sorriso da indiferença, aquela que a gente dá aquela risadinha assim, porque a gente não quer confusão. Não, ele está falando de uma outra gentileza. Aquela gentileza que é autêntica, aquela que reflete a compaixão, a compreensão, a empatia, a caridade. Não é isso mesmo, Gustavo? Às vezes nós achamos que por aparentarmos uma educação já é o suficiente, né? E às vezes a boa educação pode dar essa aparência de gentileza, mas no fundo não é. Então nós deveríamos buscar essa gentileza autêntica e como identificar se ela é autêntica ou não, né? Eu achei esse primeiro parágrafo fundamental, né? Porque Emmanuel dá o tom da profundidade que ele quer atingir. Porque quando ele está falando da gentileza, ele está evocando um sentimento. Ele não está evocando uma atitude. Porque a atitude, ela deveria ser reflexo do sentimento. Ela deveria ser expressão do sentimento. Mas como a gente foca muito no que a gente vê, a gente acredita que gentileza é sorrir. Gentileza é ter um tom agradável de voz. Gentileza é usar as palavras certas, mas isso é externalização. E aí é que é interessante o Emmanuel chamar a atenção para a questão do sentimento, por isso tira da mensagem autoproteção. Porque o maior risco que a gente pode correr é o da hipocrisia. Porque a hipocrisia, ela cria personagem. E aí a gente pode acreditar que é o personagem e não é. Aí nós estamos fazendo uma evolução de aparências, mas ninguém foi chamado a parecer espírito puro. A gente foi chamado a forjar a pureza dentro de nós. Então, quando Emmanuel está falando da gentileza, ele está falando de sentir gentileza.
A gente pode até, de certa forma, linkar lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando falam da caridade, a benevolência. Isso não é um ato, é um sentimento. Por isso que eu gosto muito dessa abordagem que Emmanuel sempre traz, né? Ó, não falamos aqui do sorriso de indiferença que paira indefinido na face, quando o sentimento está longe de colori-lo. E aí, até me lembrando agora, Emmanuel dá o tom da cor, né? A cor é o sentimento. Quando o sentimento está longe de colori-lo. Aí olha que interessante. Lá no Fonte Viva, capítulo 34, guardemos o cuidado. Aí Emmanuel inicia a mensagem dizendo assim: o homem enxerga sempre pela visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Então, o que Emmanuel está dizendo ali? É o que eu trago dentro de mim, é o sentimento que eu trago dentro de mim, é que vai colorir a minha ação de fato. De modo que não basta ter a aparência da gentileza, é preciso ter o sentimento que a provoque. Né? Porque o sentimento é a grande fonte. E aí é muito interessante, porque eu posso ter palavras gentis e o outro não se sentirá acolhido. Porque as minhas palavras não estão embaladas no sentimento correto, ou no sentimento condizente, né, que se esperaria. Por isso que eu gosto muito desse... Porque aqui Emmanuel ele tá construindo toda uma argumentação, então ele está dando as bases com as quais ele vai edificar, né, a argumentação dele. Então, quando ele está falando de ser gentil, ele está falando de cultivar a gentileza dentro. E aí, qual que é o versículo? Perdão. Por quê? Se eu cultivo gentileza dentro de mim, eu vou usar essa gentileza com o outro. Eu vou olhar com mais carinho, eu vou olhar com mais... Até lembrando, né, a referência que você trouxe da de Lázaro, a afabilidade, a doçura, para eu perceber que pecado é diferente de pecador. Eu acolho o pecador, mas não posso acolher o pecado, não posso acolher o erro. Mas isso, o fato de existir o erro não me dá direito de condenar ninguém. Isso vem através desse sentimento de gentileza, de benevolência, de paciência, compreendendo que o outro tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, e, portanto, o julgamento será sempre apressado, porque o nosso julgamento, ele sempre vem antes do julgamento divino. Então a gente está sempre antecipado, porque o dele vem na hora certa. Aí por isso que o Emmanuel está chamando a atenção. Usemos da gentileza, ou cultivemos a gentileza dentro de nós. Fortaleçamos a gentileza para que a gente possa olhar para os outros com mais caridade. Mais caridade, né? Porque, na verdade, isso que você nos trouxe, relembrando o que Emmanuel, né, nos diz do sentimento, né, que vai dar a cor, o colorido, né, quer dizer, nós vamos enxergar no outro, em grande parte, aquilo que trazemos em nós, não é mesmo? Se nós trazemos aquele olhar de julgamento para com tudo e para com todos, é provável que também sejamos, né, verdadeiros carrascos julgadores de nós mesmos. Só que, quando nós chegamos nesse ponto, eu acho sempre importante nós refletirmos o seguinte: que não nos é retirado o direito de discernir as coisas. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, não é? Onde ainda há a predominância do mal sobre o bem. E, infelizmente, ainda existem aquelas pessoas que podem estar sendo alimentadas por intenções ruins, às vezes aproveitando, né, da bondade alheia. Então, discernimento é uma coisa, né? Nós temos o direito de olhar
e pensar assim: "Nossa, eu acho que isso daqui não é muito legal. Acho que essa atitude, né, ela precisa, ser, assim, vista com mais cuidado, essa atitude do outro em relação a mim, a atitude do outro em relação, né, a outras pessoas, ela precisa ser vista com certo cuidado, com uma certa cautela". Mas isso é diferente de nós já taxarmos a pessoa, né, de mal intencionada, falar: "Olha, isso não está, soando bem, parece que tem algo estranho nisso, então vou ficar atento". Quer dizer, isso que Emmanuel diz aqui. Ele não está falando que a gentileza é esse sorriso, né, da indiferença, mas ele fala assim, ó: Reportamos a compreensão e, consequentemente, a tolerância ao respeito com que somos todos chamados à garantia da paz recíproca". Então, quer dizer, discernir é preciso, mas não necessariamente que o discernimento deve vir acompanhado desse julgamento ferrenho, né? Desse olhar de menos compreensão. E você muito bem trouxe aqui: acolher o pecador, mas não acolher o pecado. Eu acho que isso é muito importante, né, porque eu sempre fico, Gustavo e amigos, naquela situação, né. Às vezes eu vejo uma coisa que eu não acho legal, aí eu exteriorizo, porque tudo aquilo que nós achamos que não está correto, parece que causa um desconforto íntimo que precisamos exteriorizar. Aí eu acabo de falar, eu falo: "Ai, meu Deus, eu não deveria ter falado isso. Quem sou eu? Eu estou julgando", né. E aí ficamos sempre naquela crise de consciência, fala: "Jesus disse para não julgarmos, para não sermos julgados". Então, eu acho que como que nós poderíamos achar, né, o ponto de equilíbrio entre o discernimento e o julgamento que nós naturalmente, né, nos direcionamos? Pois é, até certa vez, lendo uma mensagem também de Emmanuel, chamada Quando Puderes. E ela está num livro, se não me falha a memória, chamado Sinais de Rumo, ou Senda para Deus. É que eu confundo os dois livros. Está num desses dois. E aí, nessa mensagem, o Emmanuel diz assim, quando puderes, aí põe dois pontos, ver a doença de quem odeia, o peso de quem carrega mágoa, aí ele coloca várias coisas. Aí ele fala assim, quando você puder enxergar isso, não te sentirás com disposição de condenar ninguém. E ali, acho que ele sugere uma diferenciação no conceito do julgar e condenar. É porque o julgar, ele pode ser entendido necessariamente como o estabelecimento da condenação. O juiz julgou o caso. O que ele fez? Ele apresentou a condenação. Só que o Emmanuel sugere uma diferenciação ali, né, do condenar. Então é como se estivesse dizendo assim, olha, às vezes o julgar é o exercício da análise, que é benéfico. Né? Os espíritos até falam isso, eles falam assim, olhe os erros dos outros para você não cometer. O problema é quando a gente sai da análise para a condenação. Então, o importante em tudo é o que eu faço com aquilo que eu observei. Porque o observar, não adianta brigar com a observação. Né? E aí até interessante, porque mesmo lá naquela mensagem indulgência do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o José, Espírito Protetor, ele vai falar da indulgência, ele fala assim, a indulgência não vê os erros dos outros. Se vê, não comenta. Opa, então peraí. Ele está falando um não ver, mas é um não ver diferente. Não é o voluntariamente fechar os olhos. É porque a indulgência, às vezes, vamos dizer assim, né? A pessoa tomou determinada atitude. O indulgente não vai ver o mal ali de cara. Né? Então, assim, não é que a indulgência nunca vê. É porque naturalmente não vê. Mas se chega a ver, não comenta. E se comenta, chama em particular. Por quê?
o importante é pensar o que a gente faz com aquilo que observa. Porque o que a gente faz com aquilo que observa é que vai determinar a nossa intenção. Se eu pego o erro de alguém e jogo no Facebook, é uma coisa. Se eu pego o erro desse alguém, chamo esse alguém em particular e falo assim, olha, a sua ação aqui não foi legal. Isso é amor. Porque quer dizer que eu me importo, quer dizer que sabe, quer dizer que aquela pessoa é importante para mim que ela melhore. Isso é cuidado. Isso é cuidado. Então, a gente vai sempre observar os outros, porque o julgamento, no sentido da análise, ele é quase imediato. Você vê a pessoa agindo, é imediato você discernir aquilo, ainda que você possa discernir errado. Mas é quase que imediato. Então eu não brinco tanto com o julgamento em si, com essa análise em si. Mas o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso, né? Eu vou usar isso para destruir a pessoa? Eu vou usar isso para expor a pessoa? Ou vou usar isso para aprendizado? Né? Porque quantas vezes a gente vê as pessoas agindo e fala assim, nossa, eu já fiz isso, ou eu ainda faço isso. Então isso é importante, né? O outro está trazendo ali para nós o que está dentro de nós, né? O Leon Denis, no livro Depois da Morte, chega a dizer isso, ele fala assim, podemos até nos estudar nos outros homens, né? Mediante aquilo que nos incomoda neles, possivelmente a gente traz dentro. Então esse exercício da análise ele é muito oportuno e ele pode evitar equívocos futuros, né? Mas e aí? O que eu vou fazer depois disso, né? Eu vou alimentar o sentimento de falar que o outro estava errado, que ele não vale nada, que ele não podia ter feito isso? Isso ajuda? Isso resolve alguma coisa? Mas eu queria só trazer também um ponto acerca dessa frase que você destacou, porque olha como que Emmanuel está construindo. Primeira coisa, ele falou assim, olha, eu não estou falando de aparências, eu estou falando de sentimento. Agora, qual o sentimento? Porque fala gentileza, o que é gentileza? Aí ele tá definindo, né? Compreensão, consequentemente, tolerância e respeito, com que somos todos chamados à garantia da paz recíproca. Por quê? Na nossa ânsia de resolver o problema, a gente expõe ele. Mas isso, será que resolve? Será que resolve expor, assim, da maneira como a gente faz? Porque me parece um sofisma, sabe? Um argumento muito rebuscado para te convencer que um erro é certo. Eu falo, não, eu estou expondo aqui para ajudar o outro. Eu falo assim, mas está ajudando mesmo? Será? Eu tenho pensado muito sobre isso. Tanto que a gente vai se iludindo, né? Porque a gente é bom demais em argumentação. A gente é muito bom. Então, não, eu estou aqui com boas intenções. Mas quem está com boa intenção vai para resolver, não para agravar o problema, né? Então, o Emmanuel está dando um tom aqui para a gente compreender a gentileza dentro do que seja compreensão, respeito, tolerância. Que aí, essa mensagem está dando muita referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá naquela mensagem da irmã Rosália, quando ela vai falar da tolerância, vos suportardes uns aos outros. Porque, às vezes, a gente traz para si a tarefa de garantir a paz do mundo, né? Não, eu tenho que eliminar o mal. Não está na minha mão isso. Não está na minha mão isso. E, às vezes, o expor o erro do outro pode afastá-lo, o que dá a aparência de solução do problema, mas não resolveu. O outro ter ido embora, eu ter eliminado o outro da minha vida, ou da minha instituição, do meu grupo, isso não é solução. Emmanuel está chamando a gente aqui para o que seja verdadeiramente bom. Por isso que o título é autoproteção. Porque não adianta eu fazer de conta, viver um mundo de faz de conta. Faz de conta que resolveu, faz de conta que sentiu, faz de conta... Não é assim, né? É chamado a entrar na raiz do problema, né? Então, ajuda mesmo eu criticar o outro, eu expor o erro dele. Será que isso realmente ajuda? Então, é isso que a Emmanuel está pedindo a gente para pensar, porque quando a gente alimenta sentimentos menos bons, a gente fica igual ao homem caído da parábola do bom samaritano.
assaltado, agredido, semi-morto, inconsciente. Exatamente. E, às vezes, quando nós pensamos em gentileza, não são grandes ações, né, são pequenos gestos, que todos, sem exceção, temos capacidade para realizar. Então, o sorriso de acolhimento, o abraço, o uma palavra, né, de carinho, um bom dia. Outro dia, eu aconteceu algo, inusitado. Uma amiga veio até a minha casa, porque ela ia pegar carona comigo para o trabalho. E, nisso que ela estava me aguardando, ali na portaria do prédio, uma pessoa chegou, uma moradora, chegou e a cumprimentou. Mas ela disse depois, né, falou: "Michele, quem é aquela moradora?", porque ela me deu um bom dia tão carinhoso, e eu estava tão triste, por algumas questões familiares, que eu vou ser sincera para você, aquele bom dia mudou todo o panorama que eu trazia dentro de mim, porque foi tão carinhoso. Aí quando ela descreveu, era minha irmã. Aí eu falei: "Nossa, é a minha irmã". Ela falou: "Gente do céu", então você agradece a ela o bom dia que ela me deu. Então eu falo assim, um gesto simples, um bom dia dito com carinho, dito com simpatia, com um sentimento correspondente, né, ao gesto. E quantos de nós, muitas vezes, estamos tão atordoados ou preocupados, ansiosos e desperdiçamos essas oportunidades que representam verdadeiros tesouros em nossas vidas. É isso mesmo, Gustavo. Eu me lembro uma vez, relendo o livro Renúncia, do Emmanuel, uma cena ainda na primeira parte, em que Madalena está grávida de Alcione. E a Madalena sai para pedir ajuda para algumas amigas da mãe dela, ajuda financeira. E a mãe fala assim: olha, procura essas duas amigas aqui que elas vão ser, certeza que elas vão nos ajudar, né? São amigas muito queridas. E aí a Madalena vai, e para surpresa dela, Madalena, né? E acho que ela nem fala isso para a mãe, né? Ela é escorraçada das duas casas. Ela está arrasada. Ela está muito mal. Quando ela então sai da segunda casa chorando, em prantos, de repente ela avista um local de oração, ali com a imagem da cruz do Cristo. Ela sente uma vontade de ir lá orar. E ali ela pede ajuda a Jesus, para que Jesus confortasse o coração dela. E aí o que Emmanuel narra é que ela foi confortada mesmo por Alcione, que estava no ventre. Ela, Madalena, achou que foi o Cristo. Emmanuel narrando, fala, foi Alcione, no ventre de Madalena, que vibrou amor por ela, que Alcione, um espírito muito de uma pureza, né? Ela envolveu a mãe, e a mãe se sentiu tão confortada, que ela parou de chorar. O Emmanuel narra que existiu uma Madalena antes da oração e uma Madalena depois da oração. E essa cena, ela me tocou muito, porque demonstra que consolação não é uma palavra que você diz. Alcione estava no ventre da mãe dela. Consolação não é uma palavra, não é... Consolação é um sentimento que você emana. Alcione consolou a mãe dela no ventre. Agora, quantos espíritos não nos consolam sem dizer um A?
Eles não estão nem encarnados, não tem nem boca para falar, né? E mesmo assim nos trazem tanto conforto. Por isso, o enfoque tão grande de Emmanuel no sentimento. Porque aí a gente vai compreender uma fala de Jesus, né? Ele diz assim, a boca fala do que está cheio o coração. E ali você percebe que o que a gente diz não são tanto palavras, mas o sentimento que as envolve. Por isso que Emmanuel está todo o tempo voltando para o sentimento. Fortalece o sentimento. O seu sentimento, seja sincero com o seu sentimento. Fortaleça o seu sentimento. Porque é ele que vai te sustentar. Por isso que é autoproteção o título. É ele que vai te sustentar. Porque o sentimento é a verdadeira aquisição do Espírito. Lázaro vai dizer isso na mensagem A Lei de Amor, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O sentimento é um instinto elevado à altura do progresso realizado. Ou seja, o que é o atestado de progresso? O raciocínio? Aí a gente costuma brincar, né? Se fosse raciocínio, o fariseu era espírito puro, né? Porque vai ser bom para lá de raciocínio. Não é. É o sentimento. Olha, quando você trouxe esse prisma do sentimento, da importância do desenvolvimento desse sentimento, sentimento esse que se manifesta, né, nesses gestos de gentileza, enfim, eu me lembrei de 2 lições que estão aqui nesse livro, pessoal, Pensamento em Vida, né. Livro maravilhoso, mensagens, cada lição assim, não é extensa, só que é extremamente profunda, não é? Tem muito ensinamento. E quando você falou de sentimento, eu lembrei dessa primeira lição que fala assim, o espelho da vida, né? A mente é o espelho da vida em toda parte. Só que aí tem um pedacinho que ele fala assim, que a emotividade plasma a ideia. E a ideia determina a atitude, a palavra que comandam ações. Então, quer dizer, tudo teve origem no sentimento, quando Jesus fala, a boca fala do que está cheio o coração. E aí, ele diz assim: ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante, porque se a mente é o espelho da vida em toda parte, eu estou o quê? Refletindo, porque o espelho reflete. Eu estou refletindo aquilo que está no meu íntimo. Você reflete o que está no seu íntimo. E aí ele diz assim: respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. E aí nós vamos para uma outra lição. A lição número 8, intitulada Associação. Porque aí desse intercâmbio de imagens que projetamos e recebemos, nós nos associamos a ela. Por isso que nós voltamos à mensagem que está sendo estudada nesta noite, e Emmanuel bate tanto na tecla do sentimento verdadeiro, do sentimento que representa a compreensão, o respeito e a tolerância. Por quê? Porque se nós projetamos isso ao nosso redor, nós vamos nos associar com tolerância, com respeito e com compreensão. Se nós alimentamos condenação, né, vamos então, eu gostei muito, dessa sua explanação acerca de julgamento e condenação, porque eu acho que, aí, tira aquele peso, né, do julgamento, porque entender o julgamento como análise é isso, porque o juiz, para ele dar a sentença, para ele, né, ele dar a condenação, ele precisa analisar. Então, vamos então colocar o se nós alimentamos a condenação, o ódio, Emmanuel usa uma expressão aqui que eu gostei bastante, ó.
quantas horas gastas com arrependimentos tardios e quantas agressões vibratórias. Essa expressão, agressões vibratórias, quer dizer, às vezes nós nem falamos, mas interiormente, né? Quem aqui nunca discutiu com alguém e imaginando diálogos onde a pessoa está falando e nós estamos retrucando, são agressões vibratórias. Então, se nós alimentamos ódio, se nós alimentamos condenação, intolerância, irritação, nós estamos refletindo e estamos sujeitos a associações assim. Então, aquilo que sentimos pode ser o medicamento que reorganiza, reequilibra o nosso íntimo, ou pode ser, então, aquele veneno que desarranja tudo, que desequilibra tudo. Não é isso mesmo, Gustavo? E nessa mensagem que você destacou primeiro, né, do pensamento e vida, a mente é o espelho da vida em toda parte, é assim que Emmanuel abre a mensagem, né? E aí ele vai estudar o fenômeno do espelho dentro da ótica mesmo, dentro da física, né? E ele fala, o coração é a face do espelho. Então, a primeira coisa que chega para o espelho, a primeira, assim, a porta de entrada do espelho é a face, que é onde o raio de luz vai ser emitido, né? Vai ser jogado, vai ser projetado. Aí depois, porque ali, na verdade, do jeito que a Emmanuel fala, ele está falando de espelhos côncavos e convexos, porque o espelho plano, ele não tem centro de ondulação. Porque aí depois a Emmanuel vai falar que o coração é a face, o cérebro é o centro das ondulações. Então, a Emmanuel está falando de espelhos côncavos e convexos. Então, você joga um raio de luz na face do espelho, aquilo é projetado no foco e no vértice, e aí constrói a imagem. Então, a primeira coisa que vai funcionar no espelho é a face. Então, é por isso que chega no coração primeiro, né? É a primeira coisa que a gente percebe, porque é com base no que a gente sente é que a gente vai raciocinar. Eu posso raciocinar para o bem ou para o mal, dependendo do meu sentimento, daquilo que eu estou cultivando, né, no meu coração. Mas aí você destacou, né, uma fala de Emmanuel que é muito pertinente, né? Quantas horas gastas com arrependimentos tardios? Porque a gente percebe que muitas desavenças que duram séculos poderiam ser evitadas se a gente esperasse 10 segundos. Se esperasse 10 segundos, um dia. Eu não achei que dizer isso, né? Então, assim, quando a raiva nos visite, é justo esperar um dia para emitir a expressão colérica, porquanto, não raro, o tempo passa e a razão da ira desaparece. Então, valeria, talvez, né, silenciar por um pouco para não ter questões por muito tempo, né? E é isso que a Emmanuel está falando aqui, assim, porque a gente, igual certa vez ouvi uma reflexão do Haroldo, e ele trouxe um conceito de perdão muito interessante. Ele falou assim, perdão é quando você desiste de ser juiz em causa própria. Porque você estava julgando o seu caso, né? Ele errou, ele fez assim, não podia. Aí o perdão é quando você desiste de ser juiz em causa própria e você, na verdade, entrega a justiça para aquele de quem ela nunca saiu, que é o Criador. E aí a gente vai aprendendo a esperar, a lidar com o outro, né? Para não ter isso aqui. Arrependimentos tardios, né? As agressões vibratórias, que aí um ataca o outro ataca um, e aí fica num ciclo interminável de agressão, e depois vai reencarnar junto também uma família, né? É o que o Santo Agostinho fala lá, a ingratidão dos filhos e o laço de família, depois vai reencarnar junto.
para resolver isso aí. É, pessoal, com tanta oportunidade de aprendizado e transformação, bora lá, né, nos transformarmos, bora lá, fazermos o bem, nutrirmos bons sentimentos, desenvolvermos as potencialidades da alma, porque tudo aquilo que fazemos é projetado ao nosso redor, e isso nos deixa suscetíveis a associações e também nos deixa suscetíveis a recebermos, né, aquilo que projetamos. Por isso que fala, né, gentileza gera gentileza, e eu fiquei me lembrando uma vez, que eu fui à praia e a gente fica observando o mar, né, aquela coisa linda, maravilhosa, de repente, né, começaram a vir até, assim, a beirada da praia, alguns objetos. Que eram os objetos que tinham sido lançados ao mar na passagem de ano, né, naqueles cultos, né, a Iemanjá. E eu fui logo depois do réveillon. Então, aquilo me chamou a atenção e eu fiz uma comparação com a nossa vida, né, tudo aquilo que lançamos, que projetamos, volta até nós, assim como aquele objeto que nós lançamos em oferendas, aí a praia estava ali cheia de rosas e outros objetos, porque o mar acabou o quê? Devolvendo. Então, Emmanuel ele diz assim: "O que fizermos a outrem, para outrem, a nós e por nós". Então, isso é muito sério, né, isso é muito importante, porque me lembrei aqui de uma história que está lá no livro O Farol das Nossas Vidas, que é um livro, onde o Conrado e a Helene Grits, eles reuniram, estudos da doutora Marlene Nobre acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. E até, assim, eu sei porque de vez em quando eu participo, eles têm um programa às terças-feiras no canal Lições e Conexões, e às vezes eu participo, e eu tive a oportunidade de participar do último programa, que a doutora Marlene Nobre narra em um capítulo uma história de Anália Franco, né, que foi, assim, uma mulher que trabalhou muito pelo movimento espírita, além de ser, né, uma pessoa extremamente ativa enquanto educadora, enfim. E ela cuidava de uma senhora, em dado momento da sua vida, de uma senhora idosa que estava doente. E todas as vezes que ela chegava e pedia, né, ali para ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, a senhora, né, de quem ela cuidava, falava palavras ríspidas e falava assim: "Não, não, eu não quero saber disso, não quero que você leia nada". E ela saía. No outro dia, ela estava ali amorosa, com os cuidados, ela pedia novamente, e a senhora sempre ríspida. Aí chegou um belo dia, isso depois de inúmeras tentativas, e ela não perdia a amorosidade. Depois de inúmeras tentativas, um dia essa doente disse a ela assim: "Olha, é por causa desse evangelho que você me trata tão bem assim, apesar da minha, né, rispidez e da minha agressividade. Então, por favor, leia um pedacinho desse evangelho". Então, quer dizer, aquele amor que foi depositado, gotinha a gotinha, dia a dia, que parecia uma uma semeadura que seria improdutiva, ela retornou com aquele pedido de leitura que, na verdade, significava o reconhecimento de todo aquele gesto de dedicação. Quando nós pensamos que somos dotados dessa centelha divina que é o amor, né, naquela lição ali, a lei de amor, no item 9, porque o item 8 é o espírito Lázaro, depois no item 9, esqueci o nome do espírito. Fenelon, se não me falha a memória. Fênelon, isso, Fênelon, que ele diz que somos todos dotados com essa centelha divina do amor. Então, meus queridos, nós
podemos estar vivenciando, né, a fase em que essa centelha divina do amor esteja sufocada, esteja entre os espinhos, esteja no solo árido, esteja no solo pedregoso, mas é uma semente. E uma semente, quando ela encontra o solo adequado, ela tem um potencial criador extraordinário, que aí a gente lembra lá daquela parábola da semente, né, onde Marcos diz: dia e noite, mesmo sem saber como, a semente produz, não é? Ela vai produzindo. O homem, né, que a lançou nem sabe como que ela produz, mas independentemente da sua vontade. Então, o que que nós pensamos? Será que nós estamos nos dando conta desse potencial divino, né, que é capaz de refletir essa gentileza, refletir essa compreensão, refletir essa tolerância, refletir esse respeito que está aqui, e que isso que nós espalharmos voltará a nós. Porque é lei da vida, é lei de associação, é o destino de todos nós culminarmos nessa perfeição. Será que nós podemos, Gustavo, caminhar por esse raciocínio? Sim, minha querida. É porque a gente vai entendendo a vida no seu justo aspecto, né? Emmanuel, de forma muito similar a essa mensagem de Fenelon que você lembrou, vai dizendo Fonte Viva, também o Espírito traz em si o gene da divindade, né? Evocando ali a ideia da genética, da biologia, que é o que vai determinar as nossas características, né? O DNA vai determinar as nossas características físicas, mas há em nós o gene da divindade, ou nas palavras de Fenelon, a centelha divina, né? E aí, quando a gente está também, né, nesse sentido, a gente pensa que quando a gente está agindo, mas sobretudo vibrando, sentindo com amor, com benevolência, com caridade para com o outro, de certa forma a gente está dialogando com essa essência, né? A gente está evocando no outro essa essência que é dele, que está nele. Como você falou, às vezes está muito sufocada, está esquecida, a pessoa até desfigurou-se espiritualmente, mas está lá, de qualquer forma está lá. E aí, fazer o exercício da semeadura, e aí me lembra aqui de Paulo, né? Sempre lembro de Paulo nessa hora, o exercício da semeadura, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Se a gente vai semear, quando vai crescer? Que aí ele resolve o problema da parábola, né? Que foi semeada a semente, dia e noite, cresceu sem que ele soubesse como. Porque alguém planta, alguém cultiva, mas quem cresce, quem dá o crescimento é Deus. Então, aquilo que nós estamos semeando no coração do outro, ao tempo do Criador, crescerá. Mas aí é com ele. Aí é com ele e a criatura. É entre ele e a criatura. Não mais entre a criatura e nós. Não mais aqui nessa relação horizontal, mas na relação vertical. Então, por isso é importante a gente compreender o nosso papel. Nosso papel não é de resolver o problema do outro. Nosso papel é de fornecer a ele as sementes. E aí termina essa contextualização toda lá com Ananias falando para Paulo, a gente só pode espalhar as sementes que recolhemos. Não dá para espalhar as sementes que não temos. Então, para a gente semear o bem nos outros, precisaremos fortalecê-lo em nós. Né? Ai, Gustavo, infelizmente o nosso tempo está caminhando aqui para o final. Eu já vou, assim, partir para a última ponderação para você trazer as suas considerações finais. Depois eu vou pedir que, após as suas considerações finais, você faça uma prece para a gente, né?
para nós selarmos esse momento que foi tão enriquecedor. Eu gostaria aqui de cumprimentar o Ricardo lá de BH, que eu tive a alegria de conhecer lá em Sergipe, no 8º Congresso, a Neiva também aqui, né, amiga de São José do Rio Preto, e todos os outros corações queridos. Emmanuel finaliza a mensagem dizendo que esse trabalho de oferecimento da gentileza, desse desenvolvimento de sentimentos que se expressam nessa atitude de compreensão, respeito e tolerância, só pode ser feito por nós, né? E ele é primordial para nós angariarmos essa paz que tanto almejamos. Aquela pessoa que está em guerra com o outro, em guerra consigo, né? Ela não vai conseguir exteriorizar esse sentimento. Aquela pessoa que estiver com o sentimento, né, vamos dizer assim, disfarçado, né, com a aparência da gentileza, ela também não vai conseguir essa paz, porque o seu íntimo vai estar em contradição com aquilo que ela está expressando. Então, apenas o sentimento legítimo de gentileza, que tem por base fraternidade, caridade, enfim, é capaz de trazer essa paz que tanto almejamos, que tanto sonhamos. Diante desse cenário, diante desse contexto, o que nós poderíamos fazer para alcançar isso? Porque paz é o que nós mais queremos, né? Principalmente nos votos aí da passagem de ano, a gente, um ano de muita paz, né? Quando nós vamos desejar um feliz aniversário, muita paz, muita saúde, mas o que verdadeiramente nós estamos fazendo para angariar e sermos merecedores dessa paz, né? E um beijo aqui para Regina Mercadante, que semana passada estava aqui com a gente, e ela é a fundadora do canal Espiritismo e Mediunidade, e a Norma também, lá de Belém do Pará. Agora é com você, Gustavo. Esse encerramento da mensagem de Emmanuel, que a gente até já passou, né? Mas aqui pela sequência mesmo dos apontamentos, a gente passa de novo. Essa frase, né? A fim de nutrirmos ou aquecermos, outros não se alimentam e nem se agasalham em nosso lugar. E por mais nos ame, não consegue alguém substituir-nos na medicação de que estejamos necessitados. O que a gente até ouve muitas vezes, né, em reunião mediúnica, quando vai fazer a desobsessão? Fala assim, você tem que deixar, meu irmão, tem que deixar a pessoa. Falo assim, mas ela me chama. Ela me chama. Isso quer dizer, por mais haja proteção espiritual em torno, se os assaltantes estão dentro de nós, a proteção poderá nos tirar dos problemas ou levantar, mas tornaremos a cair. Esse é o ponto. Por isso é um risco. Porque por mais proteção haja fora, se não houver autoproteção, você será livrado, mas entrará no problema de novo. Por isso, Emmanuel está construindo tudo isso, do fortalecimento verdadeiro, que é o fortalecimento interior. Para que a gente, então, consiga... não é que a gente vai ser autossuficiente, mas é porque nós vamos aproveitar mais todo o amparo espiritual que é dado para nós. Nós vamos aproveitar melhor a assistência dos bons espíritos, a inspiração dos bons espíritos, a condução dos bons espíritos, não só porque haverá ressonância dentro de nós do sentimento deles, mas é porque uma vez de pé, não será tão fácil mais cair. Aí estaremos seguros dentro de nós mesmos, que aí ele encerra, né? Nas questões da alma, igualmente, os reflexos da bondade e as respostas da simpatia hão de ser plantados por nós se aspiramos à paz em nós. Não é uma proposta egoísta,
mas é uma proposta realista, de dizer, olha, não dá. Porque se desse, Jesus já tinha feito. Se fosse possível evoluir pelo outro, Jesus já tinha evoluído por nós. Porque não dá. É por isso que ele não fez ainda. O que dá para ele fazer, ele está fazendo. Mas é isso, minha querida. Que maravilha, né? Aí eu falo assim, que todos nós, né? Eu falo que trazemos o nosso cavalo de Troia, né? E de repente nós acionamos os gatilhos que os soldadinhos saem todos aqui de dentro e começam a nos atacar. Então, vamos pensar que nós estamos alimentando, né? Nutrindo. Eh, e é claro que ninguém é perfeito no mundo de provas e expiações no qual vivemos, né. Sabemos que ainda temos um longo caminho pela frente, mas lembremos também que, além dessa centelha divina que nós trazemos, né, Gustavo, nós temos também podemos contar com um roteiro seguro, que é o Evangelho de Jesus. Além de todo o auxílio do Pai de amor e bondade, de Jesus, o nosso amigo, e de toda uma espiritualidade que está ao nosso lado, mas que para ela poder atuar a nosso favor, nós precisamos estar em associação com os sentimentos sublimes, com os propósitos nobres, né, do amor divino. Então, cada um precisa fazer a sua parte, não é mesmo, Gustavo? É com muita alegria, né, que eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua querida Ana Cláudia também. E Ana Cláudia, fica também aberto o espaço para você. Se você gostar de comentar Evangelho, comentar Emmanuel, a gente já marca aqui uma live também. E, agora, Gustavo, eu peço que você faça uma prece para a gente, pode ser? Pode sim, minha querida. Agradecer a todos, então, né, pela presença, pelas participações. Mais uma vez, mandar um beijo aqui para minha querida Ana Cláudia e agradecer a você, Michele, pelo convite, pela confiança. Sempre muito bom poder ler e comentar, interiorizar os ensinos, né, da doutrina espírita. Então, nesse instante, quem quiser fechar os olhos e trazer à mente a imagem de Jesus, a fim de que possamos orar em conjunto. Senhor Jesus, te agradecemos uma vez mais pelo Consolador, pela doutrina espírita, que uma vez posta no mundo, tem nos auxiliado a redirecionar não só atitudes e palavras, mas pensamentos, sentimentos e propósitos. Agradecemos aos bondosos amigos do alto, que velam particularmente por nós, inspirando-nos as decisões, acalmando-nos os corações. Agradecemos pela paciência, pela presença, pela permanência. Jesus, rogamos igualmente em favor do nosso planeta, a fim de que aqueles que ainda não puderam encontrar a alegria do amor, a felicidade do servir, e que alimentam contendas e guerras, que possam neles, Senhor, conhecer-te, conhecer-te a mensagem e a vida, a misericórdia e a justiça, para que igualmente tenham a chance que estamos tendo de reajuste da rota,
para que possam igualmente perceber o infinito amor que nos envolve, impulsionando-nos a igualmente amar. Que assim seja.